Abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. Nós acabamos de terminar uma série chamada Igreja Acolhedora, né? Ser uma igreja acolhedora. E para ser uma igreja acolhedora, nós precisamos compreender alguns problemas também que temos como igreja. No mundo que vivemos hoje, principalmente no nosso território nacional, se acumulam os maus testemunhos dos evangélicos. Nós temos muito mais maus testemunhos do que bons testemunhos. Infelizmente. E o que me preocupa e me entristece, eu sendo homem da religião, é que nós estamos com o nosso nome sujo. Nós estamos com o nosso nome sujo. Porque nós não estamos ouvindo Jesus, nem vendo Jesus. Nossa casa está ficando vazia. Não estamos ouvindo a voz de Jesus. Esse texto que nós vamos ler, o capítulo 23, é um dos textos mais duros de Jesus Cristo. E ele está conversando com a igreja de sua época. A igreja que eu digo, os religiosos de sua época. Os mestres da lei da sua época. Os crentes de sua época. E ele está fazendo duras críticas, duríssimas. E quando eu abro a Bíblia nesse texto, eu só penso em nós. Eu aprendi uma vez com um professor meu, que para a gente conseguir crescer e aprender mais sobre o que Cristo quer de nós como igreja, nós precisamos começar a ler as palavras duras da Bíblia para nós, ao invés de imaginá-las que estamos falando para outras pessoas. Então eu quero ler do capítulo 23, e nós vamos falar sobre o capítulo 23 hoje, do livro de Mateus, do segundo Evangelho, o Evangelho segundo Mateus, mas eu quero ler apenas agora o versículo 15, que talvez seja a palavra mais forte e central desse texto, dessa palavra de Jesus. Diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Pai querido, eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor exorte o nosso coração, a nossa alma, que o Senhor nos ensine, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém. Para mim, não há nada pior do que você ser chamado ou chamar uma pessoa de hipócrita. É um dos insultos mais feios que pode existir. Porque hipócrita é falso, é fraude. E a razão pela qual a palavra hipócrita carrega esse peso é justamente porque ela revela a mentira que está alojada no núcleo da pessoa. Você traz à tona aquilo que ninguém quer ver de você mesmo. Aquele quarto obscuro, o quarto da bagunça da tua alma. Sabe? Toda casa tem um quarto da bagunça, fala a verdade. Eu sei, vocês estão me olhando com essa carinha aí de hipócritas, mas vocês têm um quartinho da bagunça. Porque eu tenho. E esse quarto da bagunça é onde a gente coloca todos os entulhos quando a visita chega, né, não, Vedes? A gente guarda tudo lá quando a visita chega, né? Tem visita hoje, a gente já sabe que vai guardar ali, não abre aquela quarto. Esse quarto existe na nossa alma, é um quarto obscuro. Nós não queremos que ninguém veja esse quarto. E é esse quarto que vem à tona quando a gente é revelado como hipócrita. Porque a hipocrisia é essa encenação, essa atuação. A palavra, inclusive, que dá origem a ela, né, a palavra grega, ela vem disso. Atuar, encenar. E é por isso que quando a gente traz à tona isso que ninguém quer ver, é tão ruim, é tão vexaminoso, é tão dolorido para nós. Ninguém quer admitir isso. Ninguém gosta de falar sobre isso. Ninguém quer expor isso para ninguém. O linguista e analista social Noam Chomsky, ele define hipocrisia como a recusa de aplicar a nós mesmos os mesmos valores que se aplicam a outros. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Ou seja, toda hipocrisia finge emular comportamentos corretos, virtuosos, socialmente aceitos. Então você concorda comigo que a hipocrisia ela é um insulto detestável.
E concorda que está cercado de hipócritas por todos os lados, que essa é uma condição epidêmica, principalmente no meio religioso. Você concorda comigo? Então, me permita eu pedir um favor a todos vocês aqui presentes essa noite. Nos próximos minutos, não pense em ninguém a não ser você mesmo. Combinado? É um exercício difícil, tá? Negue a você mesmo o prazer de rotular os outros e avalie a sua própria vida. Porque a verdade nua e crua é que você e eu somos hipócritas. E sobre hipocrisia, Jesus fez o seu maior discurso, que está no capítulo 23, o qual lemos aí só apenas o versículo 15, e nós vamos observar. Nesse capítulo, 3 coisas acontecem. Primeiro, Jesus descreveu a natureza da hipocrisia. Segundo, por 7 vezes ele pronunciou uma palavra de condenação aos hipócritas, citando vários exemplos da sua hipocrisia. E terceiro, e finalmente, concluiu o seu discurso com compaixão e um convite ao arrependimento. Eu não consigo achar, gente, nenhuma maneira mais tranquila de pregar isso, ou de falar sobre isso, do hábito da hipocrisia. Mas eu proponho o seguinte: examinar cada exemplo de hipocrisia que Jesus citou e prestar atenção para ver se as palavras de Jesus têm a ver comigo e com você, e não com a de qualquer outra pessoa. Vamos fazer esse exercício? Amém? Amém? Nem todo mundo topou, tudo bem, é difícil mesmo, mas vamos nessa. Primeira coisa, número 1, os hipócritas invocam a tradição e a lei, gostam de citar a lei e a tradição, gostam de falar sobre os grandes, o que pode ou não pode dentro da lei e da religião, né? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O hipócrita gosta de fazer belos discursos, inclusive sabe bem como fazê-lo. Conhece a lei, conhece tudo. Sabe todos os mandamentos e sabe até as discorrências dos mandamentos, sabe até o desenrolar de cada um deles. Mas fazer é difícil. 2, leem a Bíblia sempre contra os outros. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Palavras de Jesus. Sabe esse ato que a gente tem de ler a Bíblia contra os outros? A gente faz isso constantemente. Quando a Bíblia fala sobre bênçãos, sobre prosperidade, sobre promessas, nós fazemos assim: eu recebo, Senhor. Eu recebo na minha vida, em nome de Jesus, aleluia, eu recebo bênção. Aí quando vem uma crítica, uma exortação, uma palavra forte, você grita assim: fala, Deus! Mas não é para falar com você, é para falar com outro irmão que você não gosta, que ele precisa ouvir umas verdades. Você fala, Deus! E quase você fala no ouvido dele: fala, Deus! Aí você vira para o pastor à noite: pastor, você vai repetir essa mensagem à noite? Tem que trazer umas 3 pessoas para ouvir que elas precisam. Não é assim? Porque os versículos difíceis a gente gosta de jogar nas outras pessoas. Os versículos que são desafiadores a gente gosta de colocar na conta do outro. Os versículos bons a gente traz para a gente. Então, se a gente fizesse o contrário, se a gente pensasse que os versículos difíceis são para a gente e os bons são para os outros, como que seria? Como que funcionaria? A gente pelo menos tentaria vencer essa hipocrisia um pouquinho. 3, os hipócritas, eles são políticos, eles gostam dos títulos e das honras recebidas e são apaixonados pelo poder. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, diz Jesus de Nazaré. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças e que as pessoas os chamem de rabi, mestre. Contudo, vocês não devem ser chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos.
A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque vocês só têm um guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Compreendemos? Amém? Amém, irmãos? O problema disso aqui é que a gente gosta dessa coisa do poder, dessa coisa onde o poder nos leva. A minha geração, e um pouquinho anterior à minha, cresceu numa fase em que os crentes eram tudo hostilizados. Olha lá o crente, ou Bíblia. Era bullying, sabe que a gente sofria? Por ir para a igreja domingo. A gente sofria isso, não é não, Evelyn? Eu sei que vocês são da minha geração, Marcelo, eu sei. Não é não, né? A gente viveu isso. Olha lá, é o crente, é o certinho. E aí a gente crescia, não, ele é crente, pode confiar. Melhorava um pouco. A gente é dessa geração, né? Foi mudando um pouco isso aí. Mudando para pior. Hoje já não pode muito confiar em crente. Você fala que é crente, a pessoa fala, ih, me vê aí uns 3 fiadores aí. Né? Tá no comprovante, a coisa foi caindo. Foi degringolando, ladeira abaixo. Né? E é crente, ih, complicou. Mas porque a gente sofreu lá atrás, a gente ficava imaginando, a gente precisa ser cidade edificada no alto, a gente precisa estar no topo, a gente precisa de ser luz das nações, então a gente tem que alcançar o maior patamar da sociedade. Nós precisamos chegar lá. E aí a gente chegou. A gente chegou. E aí é pastor que é vereador, é líder religioso que é deputado, é bancada da Bíblia, é influência no governo. Todo mundo é crente agora. Crente é de Alexandre Frota a Russell Shedd. É um amplo, vasto mercado agora. Todo mundo. Você vê, liga a TV, as pessoas estão orando na TV. Né? Tem música gospel tocando em tudo que é lugar agora. Não é não? As igrejas estão cheias dos famosos. Nós gostamos disso. Olha, não sei quem se converteu. Aí os famosos estão se convertendo, a gente precisa começar a construir área VIP para eles aqui na igreja. Não é verdade? Se não tiver área VIP, eles não vêm. Eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja, primeira igreja batista de Campinas. Porque essa é a minha crítica principal a isso. O problema que os famosos estão dizendo que vão à igreja de área VIP é porque ele fala que as pessoas querem tirar foto. Se algum dia, porventura, entrar algum famoso aqui, eu quero que nós, discípulos de Jesus, a gente entenda que ele é uma pessoa como qualquer outra no reino de Deus. Que pelo amor de Deus, a gente entenda o que Jesus está dizendo aqui, que esse tipo de gente que gosta de aplauso, que gosta de lugar de honra, e que por muito tempo ostentou isso como poder, porque a igreja ela sempre fica ali sendo tentada, ludibriada, entorpecida por essa coisa do poder, do trono. Por muitos anos colocamos aqui na frente um monte de cadeira, e quem sentava aqui na frente era pastor, era diácono, como se houvesse algo a mais aqui, como se eu, por estar ensinando a vocês, sou melhor em alguma coisa. Pelo contrário, o pior hipócrita desse auditório sou eu, porque eu estou pregando coisas que provavelmente 90% delas eu não estou vivendo. Aí fala assim, então eu sou hipócrita. Sou. Agora a única coisa que eu reconheço isso, estou buscando não ser mais. Cada dia menos um pouco. Minha mãe uma vez perguntou, filho, você vive tudo que prega? Eu falei, claro que não, mãe. Então, o que você faz? Eu sou hipócrita, mas a pregação me salva. A pregação me faz querer mais isso. Porque se eu prego algo que eu não vivo, eu saio daqui contrito e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Agora, quando eu finjo que não, quando eu me mascaro, enceno uma posição, eu começo a me achar melhor que o outro. Eu começo a achar que realmente eu estou acima de todos os outros. E que por isso me coloco nessa posição aqui. E que por isso mereço patamares de poder, mereço locais de favorecimento por meu título. E que devo ser respeitado por isso, porque eu sou anjo da igreja. E vem todo tipo de atrocidade e heresia junto com isso.
Esses são os hipócritas. Eles gostam disso, gostam dos lugares de honra, gostam da politicagem, de ser aplaudido. Olha lá, ele é presidente da convenção, dá oi para ele, tira foto. Olha que pastor, olha quantos títulos, olha a quantidade do currículo que ele carrega. Isso não é nada no reino de Deus. Não adianta. Isso é coisa para homem ver. Nós gostamos disso. Nós nos entorpecemos com isso. Nós queremos isso. Hipócritas. Ai de vocês, hipócritas. 4. Cobram por aquilo que nos foi dado de graça. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar o que estão prestes a entrar. Ah, vocês são salvos pela graça. É, pela graça sois salvos. Mas olha, você precisa fazer isso, senão você vai para o inferno. Cresci ouvindo isso. Que você é salvo pela graça. Mas que se você fizer isso aqui, você vai para o inferno. Eu falei, ui, tem alguma coisa errada nessa lógica aí. Se eu estou salvo, acabou. Eu aprendi, eu sou batista. Uma vez salvo, sempre salvo, não é, Emiliano? Não, né? Eu não sei se o Emiliano é arminiano, mas eu acho que não. Mas uma vez salvo, sempre salvo. Se eu estou salvo, eu vou para o inferno agora porque eu fiz sexo antes do casamento? Não, peraí, eu posso ser disciplinado. Se quiser me disciplinar, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno porque eu me viro no bloquinho de carnaval, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno porque eu ouvi Metallica no carro? Não, eu vou para o inferno se eu ouvi Diante do Trono. Metallica não. Não é isso? A gente começou a atribuir coisas que nos levam para o inferno e coisas que nos levam para o céu, e o discurso se reduziu. Agora a discussão dentro da igreja é o que te vai para o inferno e o que vai para o céu. A gente só discute sobre isso. Como se a fé em Cristo Jesus é só sobre o pós-vida. Como se a fé em Cristo Jesus falasse só sobre a salvação é para depois. E aqui o que a gente faz? Aqui a gente senta no banco e fica ouvindo o pastor falar. Todo domingo. E segundo eu finjo que eu sou crente, né? Dou um jeito. E Cristo está dizendo para a gente que não, a vida que Ele está oferecendo é para agora. E a pergunta não é, você vai para o céu. A pergunta é, você está no céu? Você vive como alguém que é um cidadão do céu e que manifesta a presença do Cristo na sua vida agora, nesse momento, e que o céu é visível através da sua vida, ou sua vida é um inferno porque você vive com medo do inferno. E só vai até a fé cristã porque Jesus é um passaporte, uma chancela para você não ir para as portas do Hades. Essa é a tua relação com o Evangelho? Eu estou aqui porque vai que, né? Pelo menos eu garanto a minha entrada no céu. Se a tua relação com Deus é por medo do inferno, você é um hipócrita. Se a tua relação com Deus é para cumprir coisas, para garantir a entrada no reino, você está se relacionando como um hipócrita. Os hipócritas gostam de oferecer coisas para garantir aquilo que já nos foi dado de graça. Mas o Evangelho oferece a graça de Deus que já foi comprado por aquele que nos ofereceu de presente uma vida preciosa para se viver aqui. Uma vida que vence a morte todos os dias. 5. Não tem preocupação social e arranja desculpa de um evangelho abstrato que só faz prosélitos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Essa fé que só fala de céu e inferno faz com que eu e você achemos que temos que pregar o evangelho falando de céu e inferno. Uma fé reduzida, que só fala sobre uma espiritualidade que você não toca, que não tem a ver com a tua segunda-feira. Nós não estamos preocupados em servir as pessoas. Nós estamos preocupados em aliviar a nossa consciência dizendo que eu preguei o evangelho distribuindo panfleto. Nós não estamos preocupados em mudança de vida, nós estamos preocupados em mudança de religião. Porque prosélito não muda de vida, prosélito muda de religião. O que aconteceu? Eu me converti, eu era espírita, agora eu sou crente. Eu era católico, agora eu sou evangélico.
né? A metanoia de Cristo não é mudança de religião, é mudança de mente, é mudança de vida. Eu era ladrão, agora eu sou generoso, eu divido, eu partilho. Eu era mentiroso, agora eu sou defensor da verdade e busco a verdade. Eu era infiel, agora sou fiel. Eu era um egoísta, agora partilho o que tenho. Eu era orgulhoso, agora eu me humilho. Eu era uma pessoa que não gostava de servir ninguém, agora eu sou generosamente, estou disposto a servir, a me colocar à disposição. Eu era um cara que não pedia perdão e não perdoava ninguém, agora eu estou quebrantado na presença de Deus. Eu era uma pessoa violenta nas minhas falas, nos meus gestos, agora eu me tornei um pacificador e dia a dia eu submeto a minha carne e os meus desejos a esse Espírito que me conduz, me ajudando dia após dia a vencer o meu antigo eu. Isso é mudança de vida. Prosélito é mudança de agenda religiosa. Eu era adventista, ia na igreja no sábado, agora eu sou batista, eu vou na igreja no domingo. Parabéns. Eu era presbiteriano, acreditava que era para batizar quando criança. Agora eu sou batista, eu batizo a hora que eu quiser. E mergulhando, porque agora eu gosto de água. Isso é mudança de religião. É mudança de agenda litúrgica. É engajamento em agenda litúrgica. Quem muda de vida, é de dentro para fora. 6. Preocupam-se com os sagrados religiosos, dia sagrado, lugar sagrado, títulos, mas fora desses ambientes vivem de maneira que os convém. Ai de vocês, guias de cego, vocês dizem que se alguém jurar pelo templo, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado por esse juramento. Cegos insensatos, quem é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por esse juramento. Cegos, que mais é importante, a oferta no altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita, e aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Sabe o que Jesus está dizendo? Não adianta nada você chegar na igreja e fazer o seu dever de casa religioso. Eu vou na EBD, eu vou no culto de domingo, eu não falto no culto de oração, eu vou em tudo isso. Mas segunda-feira eu sou uma pessoa horrível. Eu trato minha esposa do jeito que eu quero, trato meus filhos do jeito que eu quero, eu sou violento, eu sou egoísta, eu não partilho nada, eu paro em lugar proibido, eu avanço sinal, eu sou um péssimo cidadão no trânsito, sou um péssimo, inclusive, patrão, trato mal meus empregados, sou um péssimo funcionário, chego atrasado. Vivo dentro da lógica litúrgica, religiosa, eu vivo conforme manda as regras. Mas no dia a dia eu não quero nem saber, eu vivo do jeito que eu quero, e ninguém vai saber disso, ou se souber, eu dou uma camuflada, eu dou uma mascarada. Hipócrita acha que aqui é o problema. Não, que absurdo. Você está comendo dentro do templo do Senhor, o altar. Você entrou de bermuda no sagrado, vai ser fulminado. Isso é um auditório, irmãos. Isso é um palco. Há muitos anos não existe templo. Deus mudou de endereço. Faz tempo. Não existe nada sagrado nessas paredes e nesses bancos. A única coisa sagrada aqui dentro são pessoas. São corações. E nós destratamos corações em nome de construções e de prédios, de coisas que chamamos de sagradas. Hipócritas. 7. Julgam a sociedade com suas balanças morais assimétricas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Você deve praticar essas coisas sem negligenciar aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. As nossas balanças são sempre assimétricas, principalmente quando se fala de moral. A gente quer criticar, e a gente por muitos anos violentou as pessoas dentro da igreja por causa da moral. A boa moral cristã.
A mulher engravida durante o namoro, ela é excluída. O empresário que dá o dízimo do cominho, do endro, o dízimo alto, mas que só nega impostos, paga mal os seus funcionários, emite nota fria, esse continua na igreja e é capaz de sentar até no trono lá na frente. Nós temos um problema de disciplina nos dois casos, mas a igreja nunca olhou para esse aqui como olhou para cá. A balança está muito errada. Nós não falamos sobre preconceito. Nós não falamos sobre preconceito, porque atribuímos o preconceito às agendas ideológicas. Se eu falar de racismo, as pessoas vão dizer, olha lá, o pastor é de esquerda. Enquanto a gente tem uma sociedade extremamente racista, em que por muitos anos fomentamos o racismo dentro das nossas igrejas. Isso nunca foi falado. Enquanto violências, quanto se fala de moral, são feitas e praticadas e são jogadas as pessoas na rua. Aqui e aqui são importantes serem tratadas. A igreja está aqui para tratar, nós somos esse grande lugar onde nós cuidamos das pessoas. O problema é que a nossa balança está pesando errado. Está faltando. A gente fica indignado com as questões morais que surgem na sociedade. Mas as questões sociais mais profundas, que existem há anos no nosso país, como fome, corrupção, desigualdade social, nós nem ligamos. Nós não fazemos barulho com isso. Nós fazemos barulho com o quê? Nós fazemos barulho com quando o carnaval chega. Aí vai o novo crente fazer vídeo na internet para dizer que carnaval é pecado. Meus irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês muito sério. Jesus, ele quando nos ensina sobre o reino de Deus, ele não ensina para a gente, não dá para a gente uma lista de coisas do que pode ou não pode. Reparem só, peguem lá o Evangelho para ler. Vocês não estão acreditando em mim, peguem lá para ler. Pega o Sermão da Montanha, que é muito mais ético do que moral. Jesus não está ensinando para os, pode isso aqui, não pode isso aqui. Pode. Sabe por que ele não faz isso? Porque a gente faz isso com criança. A Andressinha vai crescer, o Guedes vai ter que falar para a Andressa, não pode fazer isso. Andressa, não põe o dedo na tomada, vai tomar choque. Nem a gente vai falar que vai tomar choque, vai dar um tapa na Andressa, tira a mão daí. Isso é criança. Quando a pessoa quer saber se pode ou não pode, ele é criança. Tinha um professor meu que dizia assim, se a pessoa pergunta para você se pode ou não pode, diz para ela que não. Por quê? Porque ela é criança, ela não sabe o que fazer. Jesus está tratando com gente madura. Gente com responsabilidade. Ele não estava tutelando e xerifando a vida de nenhum discípulo deles. Ele não vira para a mulher pega em adultério, que ele evita que ela seja apedrejada, diz para ela, vai e não peques mais. E fica depois vigiando ela, vamos ver se ela vai pecar. Oh, pode fazer isso aí não. Ele espera a responsabilidade dos seus discípulos. Ele espera que nós sabemos entender. Paulo, quando está orientando a igreja, ele diz assim, tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Aí ele faz uma lista, o que é lícito, o que não convém? Não. Por quê? Porque ele espera que nós, que sabemos e conhecemos a palavra, tenhamos responsabilidades. Então é caricato, ao ponto de ridículo, crente ficar indignado por causa do carnaval. E ao longo do ano inteiro, com corrupção, fome, miséria, violência, desvio de verba, escândalos sobre trabalho escravo, e crente nenhum nas suas cidades, nas suas locais fazerem algum movimento, preconceito, violência doméstica, mulheres que estão acorrentadas pela religião porque falou que não pode separar e o marido espanca elas em casa. E as igrejas dizendo para ela continue casada porque divórcio é pecado. Esse tipo de violência não indigna a igreja. Mas o carnaval indigna. Percebe?
Percebe o problema que nós temos gigante? Isso é hipocrisia, irmãos. Hipocrisia. Hipocrisia. E quem está acusando isso não é o Rodrigo, não é o Fábio, é Jesus. Lá atrás. Olhar para a sociedade com esse julgamento. Os nossos olhos estão muito ruins, estão mal afinados. Essa ótica está ruim. Precisamos melhorar a nossa ótica. 8. Estão preocupados com o que é superficial e estético, não entenderam transformação que nasce de dentro para fora. Vocês, hipócritas, limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro estão cheios de ganância e cobiça. São sepulcros caiados. Sabe meu avô falava? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Esse era o ditado que meu avô falava. É isso. Hoje a nossa preocupação com os cultos é o quê? O culto está cheio. Se está cheio é um culto forte. Tem telão? É um culto fortíssimo. Tem jogo de luz? Eu não tenho problema com estética, meus irmãos. O problema é você atribuir culto forte à estética. Faça a estética, seja bonito. Tem que ser bonito, tem que ser excelente, tem que ser legal. Mas estética ser atribuído ao essencial, ao dizer que um culto é forte. Primeiro que essa expressão chega a ser cai no ridículo, né? O que é um culto forte? As pessoas estão dizendo isso. Por quê? Porque culto virou produto. As pessoas não vão mais prestar culto a Deus. Elas vão assistir culto. Virou um menu. Se não gostou muito bem, você pode ir em qualquer igreja. Daqui a pouco estão fazendo, em vez de Gym Pass, estão fazendo Church Pass. Você dá check-in e vai aonde igreja você quiser. Membro, legal, Total Pass. Vai ter. Ó, estou lançando a ideia, viu? Daqui a pouco vai ter aí. Escreve o que eu estou falando. Você é membro de alguma igreja? Não, eu tenho um Total Pass crente. Hoje eu dei check-in na primeira, amanhã eu dou check-in na Nazareno. Não é? Porque viramos um produto na prateleira. As pessoas estão consumindo. Hoje a palavra foi boa daquilo lá. Ó, que palavra forte. Que culto forte. Olha aqui o meu culto. Aí faz olha o tour pelo meu culto. Vocês estão rindo? É ridículo, mas é a igreja evangélica do Brasil hoje, gente. E Jesus está aqui olhando assim, gente, eu falei isso lá atrás. Não é possível. É possível. É possível. 9. Se eximem constantemente de suas responsabilidades com a maldade do mundo, mas continuam a multiplicar o ódio e a intolerância, suas mãos continuam sujas de sangue. Vocês, hipócritas, edificam túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem que se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunho contra vocês mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Completem, pois, o que os seus antepassados começaram, à medida da iniquidade deles. Que palavra de Jesus. Ele está dizendo assim, vocês estão honrando esses homens aí, estão exaltando, mas vocês nem sabem da história deles, porque hoje vocês continuam fazendo o que os outros opressores, ditadores, fizeram no passado. Vocês continuam assassinando seus profetas. E estão citando eles. O discurso assimétrico que cita Martin Luther King Jr. na sua timeline, mas é racista na continuidade. É violento com a esposa, mas fala sobre amor nos seus cultos. Cita pessoas grandiosas, grandes profetas do passado. Cita mesmo Jesus. Mas continuam sendo a favor da violência. Enquanto Jesus manda ser pacificadores. É incoerente. Não tem a ver. Quer ser violento? Seja. Mas não diga que está sendo inspirado por Deus. Que é um homem de Deus. Que está fazendo isso em nome de Jesus. Porque não faz sentido. Não bate. A conta não fecha. Hipocrisia. Hipocrisia. 10 e último. Suas práticas religiosas e rituais são vazios, pois não conseguem ver mais Cristo, pois a casa está vazia. Eis que a casa de vocês ficará deserta.
pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo, a casa será vazia, desolada. Jesus está fazendo duas referências aqui. A primeira delas é a destruição do templo de Jerusalém na época por Roma. A desolação. E a segunda delas é dizendo que Deus não vai habitar mais em templos e que as pessoas que não entenderam isso não verão mais a Deus, porque Deus estará no meio dos afetos e das pessoas. Cristo em nós, a esperança da glória. E que se você não for capaz de abandonar a sua hipocrisia, a sua escuridão da alma, você não é capaz de enxergar o Cristo vivo e ressurreto. E se você não é capaz de enxergar o Cristo ressurreto, a casa, e ele fala aqui pela primeira vez, sua casa. Antes ele fala, minha casa será chamada de casa de oração, mas essa sua casa, hipócrita, ficará vazia. Você não me verá. Porque você não abandonou a escuridão da hipocrisia. Você preferiu ficar associado a ela, preso a ela, amarrado. A hipocrisia nada mais é do que uma troca, um negócio com o pecado. Eu deixo você aqui porque eu não consigo me desfazer de você, porque eu sou orgulhoso demais para admitir, para confessar. Então eu mantenho você aqui nos meus quartos mais escuros e quietos e me mascaro, e enceno, e finjo. E aí Jesus está dizendo para você o seguinte, hipócrita, a sua casa será vazia, você não me verá até o dia que eu voltar. E aqueles que me viram vão estar dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E você vai estar perdido. Porque você não reconheceu o Cristo enquanto era tempo. A mesa de Jesus, da ceia, ela é uma mesa que convida você a analisar a si mesmo. Fazer um exame de si mesmo. Olhar para dentro de si. Ver se há algum caminho mau, ver se há alguma transgressão contra o seu irmão, e sentar à mesa e ceiar e partilhar o pão e vinho. Por muitos anos a gente foi ensinado o quê? Se você fizer uma avaliação sua e tiver negativado lá, nem ceia. Não era assim que a gente aprendeu? Não ceia não, porque se você cear, você vai estar ceando para a sua própria condenação, não era assim? Mas o texto não está falando sobre isso. Ele está dizendo que quem não sabe discernir o pão e o vinho, o pão e o cálice, toma eles para a sua própria condenação. Discernir é o quê? Saber que o pão é o corpo de Cristo e o cálice, o vinho, é o sangue de Jesus. E a função de cada um deles. Você sabe discernir isso? Você sabe que esse pão e esse vinho significa isso? É memória disso? Ok, cheque. Segundo check. Qual é o segundo check? Faça essa avaliação. Enquanto eu pregava esses 10 longos pontos do capítulo 23, você conseguiu avaliar a sua hipocrisia? Você conseguiu visitar o quarto escuro da sua alma? Você viu? Aí você vai dizer assim, vi. Porque eu quando estava fazendo esse sermão, eu vi também. O Rodrigo tinha um belo de um quarto escuro. E eu falei, e agora, Senhor? Aí ele falou assim, agora você vai para a mesa. Porque lá na mesa você vai pedir perdão. Ah, mas eu não vou poder cear desse jeito. Não, você vai cear sim, você vai partilhar. A mesa é de pecadores mesmo. De traidores, de hipócritas. Arrependidos. Que abriram o quarto escuro da alma. Para que a luz do Cristo vivo e ressurreto ilumine. E redima todas essas coisas. Quero chamar aqui quem vai me ajudar na distribuição dos elementos. E eu quero convidar você que fez essa avaliação durante todos esses pontos a participar da mesa de Jesus. Jesus falou assim, olha, eu vou embora para os discípulos, mas eu vou estar com vocês, fiquem tranquilos. E eu peço uma coisa para vocês. Quando vocês fizerem a reunião na mesa de vocês, façam esse exercício. Por que fazer esse exercício?
Primeiro, para que você pare de olhar mais para os outros do que para si mesmo. Pare de achar que a igreja, por exemplo, é um lugar de fazer convertido. Igreja é lugar de comunhão. Quem converte pessoas, é bom lembrar, é o Espírito Santo de Deus. Conversão é obra do Espírito Santo. Igreja é comunhão. E na comunhão dos santos, que santos, se só tem gente hipócrita aqui dentro? Esses separados por Deus, que se arrependeram dos seus maus caminhos, se arrependeram da sua hipocrisia. Nessa comunhão nós partilhamos o pão com um irmão do nosso lado, com o irmão do nosso outro lado. A gente lembra de quem? De Jesus Cristo. Nos faz menos preconceituoso, nos faz menos violento, nos faz menos hipócrita, menos arrogante, menos orgulhoso, menos soberbo, mais humildes. Ganhamos um pouco mais dessa consciência ontológica. O que é consciência ontológica? Consciência de ser. Eu sou o pó. E eu só posso ser homem, vaso de barro, de honra e de glória, que guarda os tesouros do meu Senhor nas mãos do Pai amoroso, em nome de Jesus. Pegue o pão aí na sua mão e lembre-se, é em memória desse Cristo que abandonamos toda a hipocrisia aos seus pés e dizemos: Senhor, eu não quero mais o quarto escuro da alma, trancado. Eu sou hipócrita, eu sou pecador, eu quero viver para a sua glória, eu quero viver como o Senhor me ensinou. Eu não quero ser uma raça de víbora, uma serpente criada. Eu não quero deixar que essa raiz do mal envenene o meu coração e a minha fé. Eu não quero. Aí Jesus fala: amém, Rodrigo, amém. Pegue esse pão, partilhe com seus irmãos em comunhão na igreja de Jesus. Faça isso em memória de mim. Comamos o pão. Senhor, eu não sou digno. Tu és o Deus criador de todas as coisas e eu sou só um hipócrita. Meus pecados são infinitos. Eu não sei nem por onde começar a confessar eles. Tenho medo que as pessoas me julguem pelo que eu fiz, pelo que eu faço e porque eu ainda vou fazer. Achei que depois que eu me converti, eu nunca mais ia cair de novo nesses pecados. Mas eu não sei o que acontece, volta e meia eu caio de novo naqueles pecados que eu achei que eu tinha abandonado. E Jesus vira assim: muito bem, meu filho, eu sei disso, mas eu derramei o sangue por você. E quando eu derramei esse sangue por você, eu garanti que todo pecado, tudo que você fez errado, fosse lavado para sempre. Ele não mais tem poder sobre você. Porque se você avaliar e olhar e reconhecer seus pecados e não tomar a ceia, não tomar do cálice, ir embora, você está dizendo: eu gosto de ser hipócrita, eu gosto da minha associação com o pecado, eu quero continuar preso a ele. Mas se você olhar para o sangue de Jesus e dizer: eu quero ser lavado, eu sou pecador, indigno, e eu quero ser lavado pelo sangue de Jesus, eu não quero mais conviver, ter pacto, ter parte com o pecado, eu quero abandonar isso. Então Jesus vira para mim e fala assim: é isso, Rodrigo, pegue o cálice corajosamente, creia que este é o meu sangue derramado por você, meu filho, minha filha, para que você se lembre que nada pode me separar de ti. Tomamos o cálice. Esta é a mesa da comunhão. Esta é a igreja de Jesus. Um povo que manifesta o amor de Deus através da sua vida, que não precisa ser estereotipado por nada, que sua característica principal é amar.
Amar sem medida. Amar como Cristo nos amou, como Deus nos amou. Amor de morte, amor de cruz, que gera vida. É esse amor que a gente dá testemunho todos os dias. Pequenos atos de bondade que manifestam que a nossa hipocrisia, nós hipócritas, estamos abrindo os quartos escuros da nossa alma e deixando a luz poderosa de Jesus nos fazer mais parecidos com Ele todos os dias, para a sua glória, em nome de Jesus.